Oi, gente, tudo bem? Semana passada a gente fez aquele serviço do exercício de continuidade, onde eu propunha que você fizesse uma redação onde tivesse um começo e o fim seria um caminho completamente diferente, quer dizer, seriam que desenvolver de tal forma que fosse coerente, interessante e criativo esse caminho do começo, do primeiro parágrafo, ao último parágrafo. Existiram alguns trabalhos bem interessantes, mas eu selecionei três em particular que me chamaram muita atenção, porque embora tivesse alguns erros de português, algumas coisas de concordância, eles foram por um caminho do fantástico, de uma coisa bem original e bem diferente, chamando muita atenção. Não foram os únicos, depois eu vou destacar os demais, mas três foram muito bons. O treino exaustivo tinha durado mais de 6 meses. A imprensa me chamava de peixe dourado, em razão da roupa de banho amarela que trazia o nome do patrocinador. O mundo me apontava como expoente nas Olimpíadas, medalha de ouro em nado livre. Todavia, por eu ser uma grande influência, recebia diversos ataques de haters, o que atrapalhou muito o meu aprendizado. O medo de não conseguir representar o meu povo expandia cada vez mais. Nos treinamentos abertos ao público, havia sempre pessoas que me chamavam de peixe dourado. Não via nenhum problema com isso, até que as coisas começaram a ter outro rumo. Dentro de dias, as pessoas apenas me conheciam por tal nome. E foi a partir deste ponto que tudo mudou. Sabe-se que a palavra tem muito poder, não é? Da maneira como você fala, para quem fala, por que fala, seus sentimentos, a magia funciona do mesmo jeito. Existem palavras específicas e tons específicos para que se realize. Ao longo dos treinamentos, fui percebendo que meu desempenho melhorou de forma surreal, algo fora do comum. Conseguia respirar debaixo d'água e havia conseguido a habilidade de um verdadeiro peixe. Tenha cuidado com o que você diz, pois a palavra tem poder para dar vida e morte. O grande dia havia chegado. Por mais que eu seja oficialmente um nadador, os peixes são preguiçosos. E minha segunda alma preferiu ir com calma. Não ganhei a competição. Não representei minha nação. Tornei-me outro alguém. E segui nadando. Por isso, fiquei muito feliz quando cheguei em último lugar. Camille Nascimento. Eram almas gêmeas. Tinham os mesmos gostos, os mesmos planos para o futuro. Era tanta coisa em comum que não demorou um ano para que decidissem morar juntos. Ele era um médico. Ela, uma professora. Todos os dias, ao chegar em casa, ele retirava seu jaleco e o deixava na entrada. Mas o problema começou a partir do terceiro mês. O jaleco estava manchado de sangue, vermelho como rubi. Em princípio, ela acreditou ser algo normal. Afinal, todos os médicos mexem com sangue, não? Mas cada vez mais a mancha aumentava, alcançando uma nova parte do jaleco. Primeiro as mangas, depois o bolso da frente, chegando aos botões e à parte inferior. Não demorou para aquele seu uniforme branco estar quase totalmente coberto de sangue. O jaleco começou a perturbá-la, a ocupar seus pensamentos o dia todo. De quem era esse sangue? Por que havia tanto? A agonia em seu coração aumentava e tudo o que ela queria era se livrar do jaleco. No entanto, o que realmente a incomodava era algo mais. Um botão. Apenas um único botão do jaleco não se sujava nunca. Ela se tornou incapaz de prestar atenção em qualquer coisa senão aquele botão. Não conseguia se importar com mais nada, até que ela decidiu resolver esse problema. Foi incrivelmente fácil. Em uma noite, em que ela e o marido dormiam lado a lado,
Ela pegou o jaleco e o colocou sobre o marido adormecido. Apanhou uma faca e em alguns segundos finalmente o botão estava preenchido. Não havia mais com que se preocupar. Na verdade, ela não sentiu remorso algum. E a maior alegria foi quando ele morreu. Danilo Arraiol. Minha natureza introvertida impedia que desfrutasse os prazeres de uma festa. Queria ficar no meu canto, sem me sentir incomodado pela presença daquelas pessoas que nem sequer olhavam para mim. Mas não sou a floresta, não sou a natureza, sou apenas mais uma pessoa. Tão selvagem quanto todos. Era suscetível a invernos longos, mas nunca me senti como aquele que iria tomar o passo à frente em qualquer situação social. Quando do canto do meu olho, alguém me chama a atenção. Em meio àquela multidão, eu tinha medo de ser sozinho. Meu medo me forçava a conhecer uma pessoa. Talvez não fosse tão difícil assim, afinal, pensava comigo mesmo. Por mais que me considerasse desinteressante e preferisse não ter atenção, essa primeira pessoa com que falava parecia ver algo em mim que nunca deixei nem eu mesmo ver. Devia ser experiência. Deve ter algo, ou ser algo raro, pensava, desabrochando algo dentro de mim. Fui chamado para mais eventos com essa pessoa. Me apresentavam para vários outros. Não lembro o nome de ninguém, nem dessa primeira pessoa. Eu mais aparecia do que nunca. Realmente chamava atenção e não sei porquê. Alguns ficavam aflitos por não interagir mais com eles, mas simplesmente não tinha tempo ou o que falar. E meu maior medo foi o de voltar ao meu passado silencioso. Então aprendi a continuar em frente. E por mais que agora ficassem revoltados pelo que fiz, eventualmente faziam o mesmo. Sem me sentir incomodado pela presença daquelas pessoas que nem sequer olhavam para mim, minhas mãos estavam cheias com os outros olhares. Cada um com seus meios, todos com os meus fins. Eu era o que todos queriam, mas não o sabiam. Já que sempre desfrutei da minha natureza introvertida, apenas estava compartilhando os frutos neste momento. E foi uma emoção indescritível me ver centro de atenções de quase 300 mil pessoas. João Belasco. Não foram só esses que chamaram a atenção. A Bruna Aredes, por exemplo, foi um bom trabalho. A Daniela Fagaraz teve uma ótima proposta. O Ricardo Moura Fernandes também foi muito bom. Foi num texto que foi num crescendo, parecendo filme. A Mariana Milesi teve uma proposta fantástica, mas ela se perdeu um pouquinho no caminho. A Renata Pertuzzi teve também um texto no crescendo, mas também teve alguns furos. Eu queria comentar com cada um de vocês. Teve algumas outras coisas que também tiveram boas propostas. Poucos foram fracos. Poucos foram muito rápidos na solução. E se você pensar para ser um bom narrador, para você ser um bom escritor, e em princípio, se você vai ser jornalista, tem que saber escrever bem, você tem que ter o domínio da linguagem, alguns ficaram um pouquinho para trás. Mas no geral foram bem.